Certo. Muito bem, pessoal. Boa tarde a todos. Hoje é dia 25 de novembro de 2022 e a gente tem, então, na nossa série de webinários, o 22º webinário do INCT Bio. E a gente tem o prazer de receber hoje o professor Lúcio Angnes, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, a quem a gente agradece imensamente sua disponibilidade para apresentar o webinário, Lúcio, de novembro. E também gostaria de agradecer aqui a presença do professor Eduardo Matias Richter, da Universidade Federal de Uberlândia, foi aluno do professor Lúcio, para fazer a introdução e a apresentação do professor Lúcio. Eduardo, muito obrigado também por ter prontamente aceitado essa tarefa não muito simples de apresentar aí algumas linhas, né, em poucos minutos, as conquistas, né, os desenvolvimentos todos aí que o Lúcio obteve, né, ao longo da sua carreira, é uma coisa realmente não muito simples. Então, eu agradeço já também de antemão. Muito obrigado. Então, eu passo a palavra para o Eduardo, depois, então, o Lúcio já pode imediatamente aí começar a sua apresentação. Obrigado, viu? Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Alberto, pela oportunidade. É sempre, para mim, um prazer fazer a apresentação do Lúcio, né? Acho que uma das, não começando a apresentação de uma forma mais informal, acho que uma das principais características do professor Lúcio são a humildade e a simplicidade. Então, eu sei de vários pesquisadores que têm performance similar, ou então até inferior, e não tem toda essa humildade e simplicidade. A segunda questão que eu gostaria, depois vocês vão ver os números, e também vão saber do que eu estou falando, ele tem uma excelente custo-benefício. Então, por exemplo, hoje, infelizmente, a gente vive num mundo capitalista, onde muitos pesquisadores são avaliados pelo número de recursos que usam durante a carreira, e, nesse caso, o Lúcio, na verdade, não é muito bem avaliado, porque ele sempre se preocupou em relação a isso. Naturalmente, que a linha de pesquisa, a dele e a nossa, ela ajuda um pouco nesse sentido, mas eu posso lhes garantir com certeza que não é somente isso. A preocupação primeira dele sempre foi em sempre produzir excelentes resultados e sem necessariamente ter que ter um alto consumo de recursos financeiros para isso. Tá? Dito isso, fora os números que já vou começar a apresentar, ele tem uma grande experiência também em atividades relacionadas com a agência de fomento. Então, ele trabalhou na FAPESP por muito tempo, relacionado com projetos de pesquisas, mas também, no mais para o final, eu sei, por alguns anos, em projetos relacionados com a aplicação de recursos de pesquisa com parcerias com a iniciativa privada. Então, nesse sentido, a experiência do professor Lúcio é muito grande. Falando em números, então, o professor Lúcio é professor pesquisador 1A há muitos anos, já do CNPq. Ele está chegando em 200 artigos publicados, que é um número bastante importante. O índice H dele, segundo o Google Scholar, está em 55. Ele já chegou agora a 9.400, quase 9.500 citações. Então, são números bastante relevantes. Acho que entre os pesquisadores, por exemplo, do nosso NCT, talvez em números ele esteja atrás apenas do nosso coordenador, que é do professor Laura, e talvez do professor Érico. Então, seria o nosso terceiro pesquisador mais produtivo do NCT. Mas, falando também um pouquinho sobre química analítica, acho que algo que pode ser chamado a atenção, que a gente tem duas revistas que, no meu ponto de vista, isso é bastante particular, que eu acho que são muito importantes na área da química analítica. E uma é da Servier, que é a Analítica Química Acta, e a outra que eu considero importante até mais é a Analytical Chemistry, que é da ACS. E o professor Lúcio tem uma produtividade ímpar nas duas revistas. Por exemplo, na Analítica Química Acta, ele tem 16 papers publicados, e no Analytical Chemistry, 12 papers. Acho que são poucos brasileiros que, de fato, ligados à química analítica, que chegam nesse número de papers, por exemplo, nessas duas revistas que eu considero
como duas das mais importantes, mas naturalmente existem outras. Depois também, em altos índices de impacto, falando nisso, ele também tem 4 publicações, por exemplo, na Bioscience Bioelectronics, seria uma revista diretamente ligada à área do NCT e relacionado com a eletroquímica, então ele tem alguns artigos publicados. E falando em índice de impacto maiores ainda, tem artigos publicados em revistas de índice de impacto 16 e uma revisão recentemente publicada em revista de índice de impacto quase 25. Então, isso são revistas que, para você publicar, é muito, muito difícil. Eu acho que a maioria dos que estão me ouvindo estão cientes disso. E para completar, por exemplo, a lista, ele recentemente ainda chutou o balde, como se diz, e publicou um artigo na Science, que o índice de impacto é 63,7. Né? Então, quando eu falo em humildade e simplicidade, seria isso, é disso que eu estou falando. Tem poucos pesquisadores que conseguem juntar esse pacote em números e conseguem manter a simplicidade e a humildade do professor Lúcio. A parte ruim dos números, Lúcio, né, é que, colocados todos esses números, você precisa defendê-los agora na sua apresentação. E isso sempre é uma questão que não é tão simples. Mas parabéns, Lúcio, boa apresentação. Ok. Bom, eu agradeço a apresentação do Eduardo. O Eduardo é uma pessoa que passou no nosso laboratório e deixou saudades, porque eu acho que eu tenho quase 20 artigos publicados com o Eduardo. Ele foi modesto em não falar que ele já me ultrapassou em número de artigos. Então, não tenho todo esse número de artigos assim, que eu tenho há muito tempo de casa, na verdade. Né? Bom, eu gostaria de começar falando do título do meu seminário. Né? Eu vou abordar um pouco mais eletrodos modificados, biosensores e algumas outras coisas que estão acontecendo no laboratório. Eu tenho que sempre me policiar, porque eu corro o risco sempre de ser meio... já tenho 40 e poucos anos de universidade, né, com a tendência de contar um pouco a história disso aí. Eu tenho um slide que vai só dar uma pincelada nisso, mas eu vou me ater um pouco mais nas coisas mais recentes. Opa. Bom, meu primeiro comentário é que eu tive dificuldades para escolher o tema, né? Eu fiquei sob pressão do fracasso diversas vezes para falar nesse seminário, daí eu fiquei sempre em dúvida, o que eu vou abordar? Né? As coisas que eu tenho feito com meus alunos aí, talvez sejam interessantes, nós temos algumas coisas caindo um pouco mais para a área inorgânica também, mas eu vou acabar abordando temas um pouco mais recentes das coisas que têm acontecido, mas só para dar uma pincelada para vocês, em mais de 40 anos eu fiz muitas coisas diferentes. Né? Eu estava conversando com o Fracasso antes de vocês entrarem, que eu às vezes brinco, né, que a gente faz de tudo um pouco e nada direito, né, mas a gente não se atém ao mesmo tema. Eu cheguei na USP em 79, eu acabei inicialmente fazendo estudos de formação de complexos, acabei desenvolvendo eletrodo de mercúrio, trabalhei bastante com cronoculometria, e devido à cronoculometria, que eram estudos bastante básicos, bem acadêmicos, eu comecei a me interessar por pré-concentração por adsorção. Comecei a olhar quem fazia isso, e o Joseph Wang, nos Estados Unidos, era um dos pesquisadores que publicava muito nessa área, e em 89 ele veio para o Rio de Janeiro dar um mini curso, e eu acabei assistindo uma semana de aulas lá dele. Nós convidamos ele vir para a USP, ele acabou vindo na USP dar um seminário, e a casualidade me levou a fazer pós-doc lá por quase 2 anos, mas o interessante é que lá não trabalhei com pré-concentração por adsorção, trabalhei com eletrodos modificados, com microeletrodos, com biosensores, que, por um lado, foi bom não ter acontecido, de eu ter me focado só na pré-concentração. Voltei para o Brasil, né, e
comecei a fazer várias coisas diferentes, mexer com tecidos vegetais, com outras formas de construir eletrodos. Acabamos desenvolvendo eletrodos de ouro utilizando os chips lixados, onde a gente utilizava os microfios de ouro para fazer arranjos de microeletrodos. Depois apareceram os CDs de ouro e começamos a fazer eletrodos modificados com porfirinas, né? Passaram-se mais na década seguinte, a gente começou a fazer outras coisas, trabalhar com microcanais, imobilizar enzimas dentro de microcanais. Começamos a trabalhar com nanomateriais, em colaboração com a química inorgânica. Aliás, eu esqueci de citar as porfirinas, aí nos anos 2000, que a gente trabalhou bastante, e aqui eu acabei citando continuidade das porfirinas, né? Essas porfirinas já tinham... O primeiro trabalho que eu desenvolvi foi bem antes, foi ainda na década de 90. E, atualmente, a gente tem trabalhado bastante com hidróxidos duplos e triplos de metais, e agora já estamos andando no sentido de tentar fazer hidróxidos mais complexos ainda, com mais metais, né? Então, nós temos um número razoável de trabalhos publicados nessa área dos nanomateriais com múltiplos metais, né? E a gente está indo, o pessoal denomina compostos de alta entropia, nanopartículas que tenham 5 ou mais metais, né? Eu tive a sorte de receber um pós-doc que é especialista em aptosensors também. Tenho contribuído num projeto do Claudimir, vou falar um pouco disso também, dos monalquilcarbonatos, e depois vou ir dar uma pincelada em aplicações com fármacos e outras formas de construir eletrodos. Bom, então, eletrodos modificados com nanomateriais tem sido uma linha bastante importante para a gente tem conseguido produzir bastante nessa área. Eu tenho feito colaborações com o grupo da Inorgânica, com o Henrique Thoma, o Koicharak, há mais de 25 anos, né? Em 95, nós publicamos o primeiro artigo, onde a gente começou a trabalhar com porfirinas, né? E em 2010, nós passamos a modificar eletrodos com nanopartículas, porque o Koich, principalmente, desenvolveu formas de produzir nanopartículas, e nós começamos a usar essas nanopartículas. O nosso primeiro artigo foi denominado Highly Sensitive Amperometric Glucose Sensor, based on nanostructured nickel hydroxide electrodes. Aqui, no caso, se usava só hidróxido de níquel, mas a gente observou que o hidróxido de níquel era um bom catalisador para a glicose, né? Conseguimos tirar resultados interessantes, acabamos publicando um artigo no Electroanálise. Esse foi o nosso primeiro artigo. Esse mesmo material depois foi testado para quantificar peróxido de hidrogênio, e, nesse caso, a gente observou que ocorre uma antecipação de mais de 300 milivolts no potencial de oxidação do peróxido quando eu tenho hidróxido de níquel sobre o eletrodo, né? Eu coloquei um lembrete que faltou a gente explorar esse sensor como detector em processos enzimáticos que envolvem as oxidases, que poderia ser bem interessante. Então, tem alguns sinais medidos com eletrodos de hidróxido de níquel. A gente tem trabalhado bastante com vidros condutores, com FTO, principalmente. Então, aqui, observem que as correntes são extremamente pequenas, né? Eu tenho uma linha vermelha no primeiro quadro, que corresponde ao FTO, tenho um sinal para peróxido sobre FTO, mas que é menor que 1 microampere, né? Ou da ordem de 1 microampere no máximo, e quando eu modifico esse FTO com hidróxido de níquel, meu sinal para concentrações de micromolar crescem significativamente e num potencial muito baixo, próximo abaixo de 0,1 volts, 0,05 volts aproximadamente. Então, esse é um caso bastante interessante, onde a gente deixou de explorar outras coisas, né? Poderia ter eventualmente usado como sensor para reações que envolvam glicose, eventualmente fazer
reações no microcanal, gerar peróxido e uma célula logo a seguir quantificar esse peróxido usando esse eletrodo modificado. Aqui, na figura maior, vocês estão vendo o meu mouse, ou Fracassi? Estou sim, Lúcio. Tá, certo. Na figura em vermelho, eu tenho o sinal que o hidróxido de níquel, eu tenho o processo redox do hidróxido de níquel, né? No momento que eu coloco uma pequena concentração de peróxido, 100 micromolar de peróxido, eu já tenho sinal, aqui deve ser 200, 300 e assim por diante, eu tenho um belo de um sinal para peróxido. Bom, em seguida, veio a ideia de elaborar nanopartículas com mais de um metal, né? Veio a pergunta, pô, mas se eu juntar 2 metais e formar os hidróxidos, o que deve acontecer? E a gente conseguiu obter resultados interessantes. Nós acabamos fazendo hidróxidos de níquel e cobalto, né, onde nós tínhamos uma catálise para isoniazida muito interessante. O que se observou foi o seguinte: quando se tem nanopartículas de níquel, nós temos um processo redox que acontece um potencial ao redor de 0,4 volts. Quando eu baixo níquel para 75% e põe 25% de cobalto, eu tenho uma vantagem de um aumento de sinal e tenho uma diminuição de potencial de oxidação. E 50% eu tenho uma diminuição maior do potencial, mas também diminui o sinal, né? Aqui faltou aquele estudante que tivesse paciência de fazer, sei lá, de 5 em 5% a combinação. É que são muitas sínteses e a gente ficou só com 25% de diferença, mas talvez, sei lá, níquel 80% e cobalto 20% de algo até mais favorável do que se obteve aqui. Mas, então, esses resultados, por incrível que pareça, estão muito concordantes com o que a gente já havia observado para a combinação de porfirinas contendo níquel e cobalto. Um pouco antes, a gente aprendeu a eletropolimerizar porfirinas e veio a ideia, puxa, o que será que acontece se eu eletropolimerizar níquel e cobalto, porfirina de níquel e porfirina de cobalto simultaneamente? E interessante foi o seguinte: quando eu eletropolimerizava a porfirina de níquel, eu tinha um sinal maior, mas em potencial mais elevado. Quando eu ia aumentando o teor de cobalto, esse potencial vinha deslocando, o sinal ficava menor, mas para algumas aplicações pode ser interessante, por exemplo, trabalhar em, sei lá, 350 milivolts e não em 450, ou algo do tipo, ou eventualmente baixar até 150 milivolts, né? E esse trabalho, os alunos que fizeram, eu comentei, eu falei, poxa, dependendo do teor de metais, da combinação das porfirinas, no caso, eu consigo sintonizar o potencial, né? E a gente usou o termo, né, sintonizando o potencial de trabalho. E o pessoal do Eletroanálise gostou e convidou para fazer a capa da revista. E os alunos foram criativos, eles fizeram a figura de um rádio com os voltamogramas aqui, como se estivessem com uma porfirina aqui, outra aqui, e com base no teor de porfirinas, estariam andando, quase que andando num dial de um rádio e sintonizando o potencial onde se poderia trabalhar, né? Bom, isso foi andando, né? Uma vez verificada essa sinergia pela associação dos 2 metais, né, a gente começou a testar outras combinações também. Uma delas foi o níquel com cério, né? E a gente verificou que níquel e cério tem uma condição muito interessante para a gente fazer a detecção de prednisone. É um fármaco que é difícil de quantificar, ele eletroquimicamente, né, e ele
na presença de níquel e sério, ele dá sinais bastante interessantes. Então, a gente tem, por exemplo, o níquel sério, o eletrodo de níquel sério em preto, e quando eu tenho 50 micromols do fármaco, eu tenho um aumento significativo de sinal. Bom, esses sinais aqui são experimentos feitos na ausência do fármaco, com fármaco só com o ito, e só com níquel, e quando eu tenho a mistura dos dois metais. Aqui eu tenho experimentos em fluxo, e essa imagem aqui mostra um pouco o tamanho das partículas, né? Isso aqui é uma solução diluída das partículas colocada sobre num dispositivo para microscopia, né, que tem FTO, desculpa, tem grafeno, né, e sobre o grafeno a gente tem as partículas aqui, elas são da ordem de 5 a 6 micrômetros. Né. Bom, a gente continuou fazendo esse tipo de estudos, buscando outros metais. Então, níquel e chumbo se mostrou uma combinação interessante para quantificação de acetilcisteína. E níquel e platina foi explorado para determinação de hidralazina. Uma das alunas tinha uma pessoa na família que usava hidralazina, ela falou, eu quero testar, deixa eu testar para ver se eu consigo fazer a quantificação. E realmente foi possível fazer a quantificação dessas duas espécies. No caso da acetilcisteína, a gente até tem um sinal que muda, que se torna um pouco mais negativo, mas deu para quantificar, escolhendo adequadamente o potencial e usando níquel chumbo, como nanopartículas de níquel chumbo sobre ito. E, no caso da hidralazina, a gente tem sinal quando a gente usa níquel-platina, que só níquel não dá. Com um pouquinho de platina, aqui eu acho que foi 2% de platina, acaba melhorando o sinal para quantificação de hidralazina. Em 2020, a Natália Azeredo, que foi doutoranda do grupo, ela estagiou por mais de um ano em San Diego, no laboratório do Bang. E, na época, ela pediu que a gente enviasse nanopartículas de níquel e zinco. Aí, lá, ela fez algumas aplicações sobre ito, mas também, como o Bang tem os equipamentos para construir eletrodos impressos, ela acabou misturando esse material nas tintas dos eletrodos impressos, né? E uma coisa muito curiosa, que a gente não sabe explicar, mas que acabou acontecendo, é que dentro dessas tintas dos eletrodos impressos, os hidróxidos de níquel e zinco ficam muito estáveis, mesmo em meio ácido, até pH um pouco acima de 3, eles aguentam bem. Quando eles estão em cima de ito, eles não são estáveis em pHs muito abaixo de 9. Né? Então, é curioso que há uma proteção, a gente não tem a explicação para isso, mas a gente observou isso. Bom, a Natália começou a fazer experimentos com esses hidróxidos, né, que mostraram que em pHs menores que 9, esses filmes se tornam instáveis e o material protegido na pasta, ele permite que a gente vá bem mais abaixo. Então, esses resultados acabaram sendo interessantes. A gente conseguiu fazer codificação de ácido úrico em biofluidos, né, em suor e em saliva, né, usando esses nanomateriais nos eletrodos impressos que ela preparou. Né. Bom, aqui tem muito da mão do Josué Gonçalves, que é o pós-doc do grupo, que veio com uma bagagem muito boa dessa área de síntese para o grupo. Começou a interagir durante o doutorado, ele era doutorando do COIT, ele começou a interagir com a gente, né? E ele começou a sintetizar as nanopartículas que a gente tinha interesse, né? E ele tem essa mão muito boa para essa síntese. Agora já tem outro aluno também
o Irlan, no nosso grupo, que tem sintetizado muitos materiais. Então, aqui tem alguns resultados que a Natália obteve com essas nanopartículas, né, usando BIA e usando também, aqui é uma medida amperométrica, né, fazendo adições crescentes de ácido úrico. E aqui tem uns experimentos de BIA, onde ela faz uma curva padrão e depois testa ácido úrico em saliva. Esse mesmo eletrodo, então, tem também uma série de estudos para saliva artificial e para saliva real, né, onde o teor de ácido úrico é relativamente pequeno, mas que tem uma série de adições que permitem avaliar. A gente chegou a comparar com espectrofotometria, os resultados são bastante similares. Bom, nessa área de nanopartículas, agora a gente está aumentando o número de metais, tem possibilidade de fazer coisas bem interessantes, eu diria, né, que o número de possibilidades aí é enorme, né? Se você for aumentando indefinidamente o número de constituintes, fica absurdamente grande o número, né? Mas temos feito coisas nessa área. Uma segunda área que eu vou abordar, essa área de desenvolvimento de aptosensores, é uma área que eu não dominava praticamente nada, né? A gente, há um tempo atrás, a Fabiana, que fazia pós-doutorado comigo, ficou interessada em mexer um pouco com aptosensores, e a gente foi se socorrer com o Ronaldo, lá em São Carlos, né? Falamos com o Ronaldo, olha, Ronaldo, tem possibilidade de fazer alguma coisa em colaboração? Fizemos um estudo legal lá de compostos presentes em ovos, em vinhos, porque o pessoal usa gema de ovo para clarificar vinho, e algumas pessoas, poucas pessoas, mas algumas têm problemas com esses componentes, né? Então é interessante monitorar. E conseguimos fazer análise de concentrações baixíssimas desses compostos em vinho. O que aconteceu foi que em 2019, um rapaz iraniano acabou escrevendo para mim que era interessado em fazer um pós-doutorado, né? Ele tinha um currículo já muito bom, e ele propôs desenvolver aptosensores para fazer indicação de diagnóstico de infarto do miocárdio e de indicadores de carcinoma hepático, né, usando microRNAs e aptâmeros também, né. Ele vem lá do Irã de uma escola médica, né? Ele não é químico, é biólogo, mas tem uma bagagem bem razoável para fazer eletroquímica, e ele foi muito bem treinado na escola médica. Mas o mais interessante é que ele tem um excelente conhecimento dessa parte de reconhecimento por microRNAs, por aptâmeros, etc. Bom, expliquei para ele que meus conhecimentos nessa área eram quase nulos e que eu teria que aprender muita coisa nessa área, né? Ele respondeu que isso não era problema, que ele tinha adquirido uma boa experiência na escola de medicina, onde tinha trabalhado por 5 anos, né, no doutorado. E eu acabei aceitando esse desafio, né? Mas daí veio a pandemia, né? E a gente postergou mais de um ano a vinda dele. Ele viria em março de 2019, eu sei que chegou em janeiro, fevereiro de 2020, ele falou, olha, desculpa, eu falei março nós estamos em 2022, ele está um ano e meio, foi isso mesmo. 2020 ele acabou vindo em abril, 15 de abril de 2020 ele veio. Mas chegou aqui a pandemia tinha dado uma certa indicação que ele estava diminuindo, mas aí houve uma retomada. E ele chegou em abril aqui. Bom, nos meses iniciais, né, nós nos dedicamos a trabalhar em revisões. A gente ia tipicamente um dia no Instituto de Química,
começamos a olhar eletrodos, olhar as condições para trabalhar, mas até para a compra de aptosensores era complicado, porque no Instituto tinha um rodízio de técnicos que ficavam num laboratório da graduação, onde tudo que chegasse para entregar no Instituto era entregue lá, né? Mas até para fazer as compras era mais ou menos complicado, né? Bom, durante esse primeiro período aí de mais ou menos meio ano, ele trabalhou muito, nós acabamos produzindo umas revisões bem interessantes. Uma delas, inclusive, foi a que foi citada pelo Eduardo, foi publicada no Coordination Chemical Reviews, e o índice de impacto é realmente elevado, 24 e pouco. E daí, quando ele conseguiu vir para o laboratório, nós começamos a trabalhar em cima realmente da parte experimental. E nós conseguimos publicar esse ano um artigo na Atalanta, né, que tem esse título aqui, são aptosensores para detecção de uma proteína chamada HSP70, que é Heat Shock Protein. E para isso, ele traz da escola dele lá, é fazer eletrodos modificados com uma estrutura muito característica, né? Aqui, Lady Fern é avencas, né? Em forma de avencas, né? A estrutura desse eletrodo, né? Bom, as etapas de preparação de superfície de eletrodos de ouro, né, são etapas relativamente trabalhosas. Você tem que ter um eletrodo muito limpo, polido, e daí é feita essa modificação. Essa modificação que eu vou mostrar as imagens a seguir, ela foi feita na presença de espermina. A espermina acabou dando mais ou menos a forma desse material depositado. Então, é depositado o material, né? Em seguida, o aptâmero é ligado, tem todo um protocolo para ligar esse aptâmero, depois tem albumina de soro bovino, que é colocado para preencher os espaços, e daí é feito um teste com o que chamou de redox marker aqui, que é o ferrocianeto, que você faz uma medida. O ferrocianeto é uma espécie de sonda, né? E você vai ter esse sinal A aqui, né? No momento que você colocar o eletrodo em contato com a proteína HSP70, ela vai se ligar nesses aptâmetros e vai reduzir o sinal da sonda aí, do ferrocianeto, né? Então, funciona dessa maneira, né? E a quantidade que você precisa ter em solução de material é extremamente baixo para que você consiga detectar. Você consegue realmente a níveis muito baixos. Aqui tem uma história interessante que eu até vou contar para vocês. Eu acho que foi em 2014 ou 2015, eu fui convidado para dar uma palestra no ISE, em Amsterdã. Bom, me pediram um título, né? Eu não pensei muito, falei, vou falar de eletrodos modificados. Bom, quando foi chegando perto, comecei a estudar eletrodos modificados, falei, o que eu vou falar no ISE? O número de trabalhos sobre eletrodos modificados é absurdamente grande. E daí eu comecei a notar que o número de trabalhos com níveis de detecção baixíssimo eram todos nessa área aqui dos aptosensores, né? Eu comecei a brincar no Web of Science, buscar concentrações cada vez mais baixas. E cheguei a 10 na menos 20, né? Tem artigo que fala em 10 na menos 20 mol por litro de determinada espécie detectada, né? E eu acabei fazendo uma tabela, uns 10 artigos assim, que estavam nessa faixa, desde 10 na menos 13 até 10 na menos 20. E foi muito interessante, porque um dos artigos era da revista do Scholz, que é um pesquisador que a gente conhece também. E o Scholz estava na plateia. Ele falou,
me passa a referência dessa revista. Eu não lembro desse artigo na revista. Eu não lembro dele. Né? Daí depois eu passei a referência para ele, ele foi checar realmente isso aí. Né? Mas os limites de detecção são tremendamente baixos. Né? O senhor atingiu coisas muito baixas. Então, aqui tem algumas imagens dos eletrodos de ouro que ele fez, né? com essas estruturas, e isso melhora. Eu, às vezes, brinco com ele que ele gasta muito tempo buscando essas estruturas para melhorar, sei lá, 4, 5 vezes o sinal, mas ele já chega a sinais extremamente baixos. Então, aqui tem uma comparação do eletrodo limpo, né, com uma certa concentração de ferrocianeto, né, do eletrodo modificado com as avencas dele lá, e depois, quando ele liga o aptâmero, né, mas sem ter ainda a proteína que vai bloquear. Né. Então, há um ganho de sinal? Né, aqui triplicou um pouco mais o sinal, mas é trabalhoso fazer esses filmes. Talvez um eletrodo limpo desse para ter algo um pouco menor, mas muito mais rapidamente. Bom, os sinais para adições crescentes de 2 nanogramas por mililitro de proteína, né, são medidos dessa maneira. Então, você tem o sinal do eletrodo sem o analito, né, você não tem o bloqueio lá devido a esse analito. 5 minutos de contato com 2 nanogramas por mililitro, cai para cá, mais 5 minutos, cai, mais 5, mais 5, mais 5, e chega num ponto que satura, entre aspas, né, o sinal. Né. Então, a gente pode ter, isso é feito em temperatura bem controlada, e é possível fazer quantificação dessas proteínas. Para que interessa essa proteína? Essa proteína é um indicador de uma série de coisas. Né? E essa proteína a gente acabou fazendo um outro estudo, onde ela foi monitorada em pacientes que tiveram Covid, que foram hospitalizados, que foi coletado sangue antes e depois. Estou antecipando já, né? Então, esse segundo estudo foi feito em colaboração com pesquisadores da Beneficência Portuguesa, e o título desse trabalho também lida com a proteína 70, HSP70, e ela foi feita para demonstrar que é possível, através do HSP70, quantificar a COVID. Né? Esse trabalho foi complicado de ser feito porque, em primeiro lugar, para trabalhar com sangue real, você precisa de licença de comitê de ética. Daí, com quem conseguir, eventualmente, fazer uma colaboração que tenha essa licença? Nós tentamos na biologia, aqui da USP, tentamos no Butantan, eu cheguei a ligar para o pessoal do Hospital das Clínicas, e daí alguém me falou, olha, o professor Mário, da farmácia, ele tem contato com o pessoal da Beneficência Portuguesa. Fui falar com o Mário, a gente acabou indo lá falar com as pessoas, e eles nos conseguiram 40 amostras reais de sangue. Né? Essas 40 amostras correspondiam a 20 pacientes, cujo sangue foi coletado na entrada da internação com Covid e na saída do hospital. Né? Para todas essas amostras foi feito o método oficial e nós obtivemos resultados bastante concordantes. Teve um ou outro caso que não foram tão concordantes, mas, em geral, os resultados foram bem concordantes com o que se esperava. Ou seja, um paciente, no momento que ele está afetado pela Covid, ele vai ter bastante proteína, né? E no momento que ele, né, tiver com nível, não tiver mais a doença, o nível vai cair. Né? Então, isso vai dar, o nível de HSP70 vai ser um bom indicador de infecção. O único defeito desse trabalho é que ele saiu, sei lá, 2 anos mais tarde que deveria, né? Se fosse bem no começo, teria sido muito importante. Bom, aqui também se tem uma trabalheira maior ainda para se preparar. Aqui se usa carbono vítreo, foi colocado um pouco de RGO, né?
foi modificado, o aptâmero foi ligado, né? Foi feita uma série de processos aqui, foi bloqueadas as áreas livres, e, em seguida, a proteína foi ligada a esse aptâmero, né? E usa-se um aptâmero conjugado aqui em cima, né? Então, quando eu tenho o aptâmero sem a proteína e sem esse aptâmero conjugado, eu tenho um sinal, que aqui ficou muito pequena, a corrente chega a quase 9 microamperes. No momento que eu tenho o bloqueio dessa superfície devido a ter HSP 70 ligado aqui, esse sinal cai para 2 e alguma coisa, né? Então, é feito um sanduíche da espécie a ser quantificada aqui. Bom, existem outras coisas em andamento que eu acabei optando por não abordar, mas a gente acabou usando a mesma ideia usada aí para quantificação do bloqueio de eletrodo num estudo de M-ester. Isso aqui tem que contar um pouquinho a história também. Os estudos de formação de M-ester de ácido carbônico começaram por volta de 2010 no Instituto de Química, com o Claudimir do Lago, que é o meu vizinho de sala, né? A gente divide laboratório, e o Claudimir vinha buscando algumas coisas, alguns estudos em álcool combustível, e ele verificou que sempre aparecia, por eletroforese capilar, um piquinho, né? Então, ele pegou álcool de alta pureza, inicialmente achou que poderia ser alguma impureza, então, pegou álcool PA da Merck, também o piquinho estava lá. Aí ele foi para a literatura, foi dar uma estudada, né? E daí ele viu que a literatura falava que ocorre a formação espontânea de M-ésteres de ácido carbônico, né? Ele pode ser abreviado como ECAs, né, que são M-ésteres dos ácidos carbônicos em inglês, e em meio aquoso, né, a gente tem o equilíbrio carbonato-bicarbonato, né? A gente sempre tem a tendência de formar um pouco desses M-ésteres, né? Interessante que muitos espectroscopistas de carreira não têm essa ideia que forma esse M-éster. Tem um piquinho lá também, por massas, o pessoal detecta, deve ser alguma impureza e fica por isso, né? Bom, para nossa surpresa, esse tema não é novinho, né? Então, é algo interessante, né? O Claudimir sempre achou esse pico desconhecido, ele foi atrás disso, né? E... Poxa, deu besteira aqui, estou repetindo, estou com um slide repetido, desculpe. O curioso é que a formação desses M-ésteres é um fenômeno conhecido há quase 2 séculos, mas poucos pesquisadores se preocuparam com isso, né? A reação, segundo alguns autores, é essa aqui, então até a formação do M-éster, e essa formação é fácil, né? Ela é espontânea, mas é instável e facilmente é afetada por variação de temperatura e pH, né? Então, é algo que, por um lado, talvez atrapalhe pouco na maioria das coisas que se faz, mas, por outro lado, há a suspeita que, eventualmente, essa reação seja importante para processos biológicos. Por exemplo, um colesterol no sangue, ele pode estar neutro, na hora que ele forma o M-éster, ele fica protonado, né? Para atravessar membranas pode ser algo interessante. O tema M-éster é conhecido desde 1837, né? Tem um artigo onde esse J.B. Dumas aqui, ele anunciou na Academia Francesa de Ciências que havia preparado o bário metilcarbonate, né? E o potássio etilcarbonate em seguida, né? O curioso é que até o momento se tem um número muito pequeno. Nós acabamos fazendo uma revisão sobre o tema, né? E o número de estudos é bastante reduzido, né?
Mas há indícios de formação de adultos de carbonato com açúcares e com celulose também, né? Então, são temas que eventualmente estejam por aí, mas ninguém está visualizando, né? E suspeita-se que a formação do adulto com colesterol possa ocorrer. Nesse sentido, a gente está tentando fazer alguma visualização disso aí. Bom, mas eletroquimicamente, como é que determinar alguma coisa aqui? É algo que não é trivial, porque um álcool, mesmo o etiléter, não é eletroquimicamente ativo. Nós tentamos várias coisas e não conseguimos resolver isso tão facilmente de primeira. Então, veio a ideia de desenvolver uma metodologia voltamétrica que permita demonstrar a formação desses hemiésteres, né? E fizemos vários experimentos que não levaram a resultados satisfatórios, né? A gente tentou associar outras técnicas sem sucesso e a gente conseguiu fazendo um processo de absorção sobre eletrodo de ouro. Então, a ideia é a seguinte: se você pegar um álcool tiolado, você consegue fazer a ligação dele de maneira organizada sobre um eletrodo de ouro, né? Então, eu tenho um grupamento tiola aqui e eu tenho o álcool virado lá para cima, né? Então, quando eu faço isso, eu modifico esse eletrodo, eu vou ter, então, o enxofre ligado ao ouro e vou ter os grupos OH do álcool organizados aqui. Quando eu junto carbonato, eu espero que aconteça a formação dos adultos, né? Será que é completa? Talvez não. A gente não sabe também qual é a extensão dessa formação de adultos, mas que ela acontece, acontece. Como é que a gente consegue ver isso? Então, o monitoramento voltamétrico direto não é possível, né? Esse composto não vai ser eletroativo, mas inspirado nos estudos aí dos aptosensores, veio a ideia de tentar usar uma sonda para ver o que acontece, né? E no caso dos imunossensores, a gente também usa uma sonda. Então, trabalhando com eletrodo de ouro modificado com mercapto etanol, né, na presença de concentrações de bicarbonato, a gente vê esse sinal decrescer. Então, foram feitas medidas de 0 até 500 micromol, adicionados até 500 micromol de carbonato, o sinal cai, e foi deixado de um dia para o outro e o sinal estava muito menor ainda, né? Talvez se tenha tido uma contribuição de carbonato externo, né? Quando se faz o mesmo estudo com eletrodo de ouro não modificado, adicionando uma quantidade significativa de carbonatos, 500 micromol pelo menos, o sinal não muda em uma hora. Por quê? Porque, nesse caso, a gente não tem o carbonato interagindo com o ouro. Bom, aí veio uma outra ideia. Vamos fazer umas medidas novamente e vamos adicionar bário para ver o que acontece, né? Então, esse eletrodo ficou exposto ao ar, foi sendo monitorado o carbonato, e no momento que a gente colocou bário, o sinal voltou a crescer. Então, o sinal veio caindo, caiu, aqui se colocou bário, né? E o sinal subiu e se fez, então, mais medições, e esse sinal ficou lá por cima, né? Então, isso é um bom indício que o adulto foi formado durante esse período, esses 30 minutos, no momento que a gente adicionou bário, o adulto foi desfeito, porque o bário tem uma afinidade muito maior pelo carbonato, removeu o carbonato do meio. Bom, um experimento similar ao feito anteriormente, mas agora usando o mesmo eletrólito e usando o nitrato de bário. Todo carbonato que chega da atmosfera, ele vai sendo capturado pelo bário e não há mudança de sinal, né? É uma outra maneira de ver isso. Ter bário na solução não vai formar o adulto. Bom, uma coisa bacana que a gente viu nesse estudo, né? Eu tenho uma formação de uma camada aqui com carga negativa, que deve ser repelente ao ferro cianeto, né?
Daí veio a ideia, poxa, mas será que é isso? Será que é bloqueio mecânico? Daí fizemos o mesmo experimento, usando outra sonda, que é o hexamin rutênio, que, ao invés de ter carga negativa, né, que os potássios foram colocados na proximidade, mas, na verdade, essa espécie tem carga 3-, quando se fez o mesmo experimento com a hexamin rutênio, não há variação de sinal. Ou seja, você forma um adulto, mas você não mede nada de variação, porque você não tem a repulsão do hexamin rutênio, e só aquele carbonato não deve alterar significativamente a distância e ocorre o tunelamento numa boa aí, né? Então, nessa área, foi o que a gente conseguiu, né? Eu tenho um aluno trabalhando aí nessa área, foi o que a gente conseguiu fazer de legal. Esse artigo agora está numa fase de redação, e fizemos uma revisão do tema também, que está submetido, mas não sei se vai ser fácil de publicar, porque é um tema muito, muito estranho para a maioria dos pesquisadores. Bom, a gente também tem feito outras coisas, né? Desenvolvido sensores alternativos. Então, esse foi um tema que a gente sempre gostou de buscar maneiras diferentes de fazer sensores alternativos. Na década de 90, então, veio os arranjos de microeletrodos de ouro, usando chips lixados, né? Depois, a gente... E é algo que chama a atenção, que ninguém se aventura, porque tem que ter uma certa habilidade, né? O pessoal, às vezes, quebra a cara para fazer um microeletrodo de ouro, enquanto que aqui, alguém com habilidade, um pouco de habilidade, em 15 minutos, monta um arranjo de microeletrodos que já estão muito bem enterrados dentro de um material polimérico bastante inerte, né? Que é fácil de trabalhar, mas não foi muito explorado, né? Então, quando eu pego um chip e começo a lixar, vão aparecer os fiozinhos de ouro. À medida que eu lixo mais, eu rompo os contatos elétricos. Aqui o fio, na verdade, faz uma meia-lua entre a perninha do chip e a parte central do chip, e dessa maneira eu tenho um grande número de microeletrodos, né? Que eu acho que são provavelmente 28 ou mais, né? Mas é algo que a gente explorou e não fez muitos artigos aí, não fez muita coisa em cima, mas é uma ideia que está por aí, de vez em quando alguém repassa. Nos anos 2000, a gente começou a mexer com os CDs também, deu para fazer várias coisas, mas o CD também saiu de moda, né? Então não tem mais muito ibope, né? Bom, mais recentemente, a gente aprendeu que a cortadora laser pode ser explorada para construir eletrodos a partir de papel. E em 2017, a gente publicou um artigo muito interessante, onde o William Araújo, que hoje é docente lá da Unicamp, foi o cara que fez isso aí andar, né? Foi publicado no Angewandte Chemie, que é fazer eletrodos a partir de papel, ou seja, você simplesmente gera carbono na superfície do papelão, né? E isso você consegue fazer com uma cortadora laser que foi construída para outra finalidade, né? Mas o William conseguiu fazer coisas bem legais. Essa linha tem tido continuidade, tem um grupo de pesquisadores que estão fazendo coisas muito bacanas nessa área, né? Bom, também a gente aprendeu a construir eletrodos utilizando impressoras 3D, né? Um aluno que veio lá do grupo de Uberlândia fazer pós-doc comigo. Eu lamento que ele tenha ficado só 9 ou 10 meses, né? Mas a gente entende que tem a instabilidade financeira, né? Você depender de uma bolsa é complicado. Ele conseguiu um emprego e acabou indo embora, mas ele fez coisas muito legais nesse tempo, e nós conseguimos fazer eletrodos a partir de material polimérico condutor, né? Publicamos um artigo numa revista de bom índice de impacto, acho que é 13 ou algo do tipo, essa Chemical Engineering Journal, e foi o Diego Rocha, foi o cabeça desse trabalho, e a gente consegue fazer em menos de 1 minuto um tratamento a laser
para que o espaço aqui, para que a gente consiga fazer eletrodos muito interessantes. Então, ele é impresso numa impressora comum dessas 3D, um polímero PLA com carbon black, você imprime e depois faz um tratamento a laser nessa superfície, isso melhora significativamente a condutividade desse material. Provavelmente o laser, no caso, carbonize o material polimérico e ainda acaba gerando grafeno também, que a gente consegue detectar o grafeno formado depois de um tratamento a laser. Ele criou uma celinha muito prática aqui também, usando impressora 3D, onde o eletrodo fica por baixo aqui, tem um O-ring embaixo que define a área desse eletrodo, então dá para trabalhar bastante bem. Bom, aqui tem algumas imagens, né? Aqui é o eletrodo visto num tamanho quase normal, a imagem da superfície desse eletrodo ampliada de 5.000 vezes e de 50.000 vezes. Depois do tratamento a laser, né, macroscopicamente não se vê diferença, mas se vê microscopicamente. 5.000 vezes tem essa estrutura e 50.000 vezes tem essa estrutura, que é bem mais... a área é bem mais significativa do que nesses casos aqui, né? E a condutividade é muito melhor. Para demonstrar que isso aí funciona bem, né, a gente tem, então, o sinal do eletrodo antes do tratamento a laser é bastante sofrível. Quando você faz o tratamento, você tem um belo sinal. E foi demonstrado também que, para determinação de traço de metais, esse eletrodo pode ser usado. Bom, há outros temas, né, em andamento, não sei se eu corri demais, até não controlei a hora, né, não enrolei vocês o suficiente. Há outros temas em andamento, né, a preparação de partículas constituídas com 5 ou mais metais é bem interessante. Esse material também tem interesse na área de baterias, de supercapacitores, né, e outros processos de construção simples e rápida de superfícies condutores estão em curso também. A gente tem buscado algumas outras coisas que espero que comecem a funcionar rapidamente. Bom, eu acho que eu dei uma ideia muito superficial do que a gente está fazendo, mas eu preferi não entrar em muitos detalhes, né? Então, eu agradeço a oportunidade e estou aberto a questões. Eu vou finalizar a apresentação e abrir minha câmera aqui. Excelente, Lúcio. Bom, parabéns, né, pelo seu trabalho. Logo no comecinho aqui do webinário, a Rita, lá do Maranhão, né, já tinha colocado que você é uma das referências aqui, né, em eletroanalítica no país, e eu endosso, né, essa observação. Realmente, o Lúcio, para a gente aqui, é uma das referências aqui. Lúcio, você ainda está compartilhando a sua tela aí, né? Como? Você ainda está compartilhando a sua tela, se você quiser interromper. Tá. Interrompi ou não? Não. Não. Parar de compartilhar. Okay. Aí, agora sim. Então, assim, a gente tem assim, bastante sorte de ter você na nossa equipe do INCT-Bio, porque realmente é um pesquisador destacado e continua sendo destacado, né? Só contando a história, né, Lúcio? Quando eu te conheci, eu acho que eu ainda estava na graduação, há muitos anos atrás, e o Lúcio já era destacado naquela época, e ele continuou sendo destacado por todos esses anos. O Eduardo não comentou, né, mas durante muito tempo, né, o Lúcio participou lá no comitê de área da FAPESP, na área de Química, e depois também um trabalho assim que é importantíssimo, né, mas a gente que fica mais voltado para a universidade não tem muito contato, que é a parte de inovação tecnológica, né, lá na FAPESP. Então, o Lúcio, ele realmente trabalhou assim muito tempo nessa parte de inovação da FAPESP, e realmente eu lembro do trabalho árduo que ele fez lá, né? Então,
realmente é outra coisa para se destacar. Bom, o pessoal, né, que queira fazer perguntas, pode simplesmente levantar a mão aqui, a gente vai chamando aqui na ordem, ou se não quiser levantar a mão, quiser escrever no chat também, eu dou uma olhadinha aqui para fazer a pergunta para o Lúcio. Então fica aberto aqui para discussão, perguntas, aproveitem aqui, né, a presença do professor Lúcio. Enquanto ninguém faz pergunta, eu vou fazer um comentário. O que eu sinto no nosso INCT, que talvez a gente devesse ter alguma maneira de trocar um pouco mais de informação, né? Às vezes eu tenho aquele tubinho que o cara em outro estado está precisando, eu tenho metros desse tubo, o cara está precisando e eu poderia providenciar. Ou, às vezes, uma dica, faz tal coisa que vai resolver, né? Que a pessoa às vezes fica batendo cabeça na parede, né? E isso eu sinto falta. Não sei como fazer. Não sei se a gente deveria, sei lá, de vez em quando pegar um grupo e o grupo fazer alguma apresentação. É que a vida de todo mundo é meio maluca, né? Mas eu sinto falta dessa troca aí. Dozil, fala, Dozil. Fala, Lúcio. Tudo bom? Tudo bom. Está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Bem, Lúcio, parabéns aí pela apresentação. Bem, boa parte dos trabalhos eu vi ao vivo, pessoal fazendo, e muito legal. E legal você fala, né, de fazer coisas diferentes, trocar assuntos, mas é bom. Eu sofro desse problema também, às vezes. É bom, mas é ruim, né? Às vezes você acaba levando algumas cutucadas, é criticado muitas vezes por isso, mas eu acho que é interessante ir renovando os assuntos, acho que... Mas eu fiquei bastante interessado, legal, essa parte de aptâmeros. Vocês têm obtido aptâmero comercialmente ou vocês têm sintetizado? Não, tem comprado pronto, Eu acho que tinha uns alunos do Lauro, falando agora, né? Falando agora de interagir, né? Acho que eu me recordo de algum aluno do Lauro que estava trabalhando com a síntese deles, né? Era uma coisa interessante para trocar figurinha. Legal. Mas era mais esse comentário mesmo. E acredito que você está feliz aí que o Grêmio voltou para a primeira divisão. Isso a gente vai editar na versão. Ô, Lúcio, me permite só um comentário, né, sobre o que você falou, né, da interação, né? É bastante importante a interação, né? E eu acho que o CNPq, FAPESP, eles entenderam uma coisa que é fundamental, né? Que é destinar recursos para a mobilidade de estudantes. Sim. A gente não tem rubrica no INCT, né, para fazer pagamento, por exemplo, de transporte, estadia para estudantes. Às vezes o estudante não sabe desses detalhes, né? A gente não pode mandar um estudante lá para o outro estado e deixar ele lá 2, 3 meses para que os grupos tenham interações. Sim. A gente pode mandar o pesquisador para lá, mas a nossa agenda é proibitiva, né? A gente não consegue ficar meses afastados das nossas atividades diárias, né? Então, isso que prejudica um pouco. Uma maneira da gente fazer uma interação um pouco mais forte é justamente as escolas de bioanalítica, que todo ano a gente tinha feito, né? E foi interrompido também por causa da pandemia. Nossa última escola de bioanalítica foi em 2019, lá em Uberlândia. Mas, assim, todo ano a gente estava fazendo e esperamos retomar as escolas de bioanalítica rapidamente, num futuro não muito distante. Temos aqui o Zeki. Zeki, boa tarde, Zeki, tudo bom com você? Pode fazer sua pergunta. Oi, parabéns, Lúcio, obrigado pela apresentação. A gente aprende muito com as apresentações do Lúcio e com os trabalhos também. Eu tenho duas dúvidas. No caso das nanopartículas, você, quando vai analisar os fármacos, tem algum problema, vocês observam algum problema de absorção desses fármacos no material? Nós tivemos um caso que havia problemas de absorção. Esse não virou artigo. Tá. É porque geralmente tem esses problemas, né, de absorção. Tem sim. Eu lembro de um caso, foi grave, sim. Uhum. E no AptaSensor, vocês fizeram algumas medidas de impedância? Chegamos a fazer alguma coisa de impedância também, sim.
dá para ver muito bem as mudanças por impedância, assim. Eu acabei não pegando muitos detalhes dos adaptasensors, mas chegamos a fazer. Inclusive, esse trabalho que está submetido, eu creio que é ele que tem alguma coisa de impedância e o Massoud, que é o aluno, ele acabou colocando um circuito equivalente, né? Eu sei que foi para uma revista e veio uma paulada, dizendo que o circuito não está correto. Entendi. Eu confesso que a impedância também é um tema que eu apanho, não conheço a fundo, não. Então, ele acabou colocando o circuito e eu engoli também, e acabou indo para a revista e veio um pau na gente. Legal. E só só mais uma curiosidade, nessa última parte que você mostrou sobre o carbonato, lá, os M, você faz quando você absorve no eletrodo, você faz alguma bloqueio também algum bloqueio da superfície, igual nos adaptasensors? Não, a gente não tem feito e tem funcionado. Não funcionou bem, deu para ver bem o sinal, a diferença. Uma coisa que é curiosa, né? Essa parte de absorção de tióis sobre ouro, eu já vi trabalhos na literatura que o pessoal recomenda meia hora ou 15 minutos até 48 horas. Né? Não há um consenso e esse meu aluno tem preferido deixar o eletrodo de um dia para o outro na solução que tem o tiol para absorver. Então, a absorção deve ser bastante completa. Mas não tivemos... Começamos a fazer sem bloquear e funcionou bem. Né? Ferrocianeto, provavelmente, o principal fator ali é a repulsão. Né? Então, dá uma diferença boa. Falando bem diretamente, foi meio fria entrar nessa de tentar fazer eletroquímica para esses compostos, né? Mas a gente tentou várias coisas, mas acabou achando um caminho aí que meio indireto, mas que mostra a formação, né, via eletroquímica desses compostos. Super interessante, tá de parabéns. Obrigado. Super legal. A gente tentou também imobilizar colesterol em cima dos eletrodos de ouro, mas até agora não conseguimos achar uma condição boa. Isso talvez ainda consiga, não sei. Legal. Obrigado, viu, Lúcio? Obrigado a você. Prazer em te ver, Zeke. Valeu. Obrigado, Zeke. Prazer revê-lo também. Eduardo, tem uma pergunta? Bom, Lúcio, eu queria te perguntar, tem um rapaz aqui da Faculdade de Mecânica, ele entrou em contato comigo agora, e como você tem experiência com diferentes metais, e ele está querendo começar a fazer alguns testes com impressão de metais via impressora 3D. Sei que a pergunta é meio fora do que você apresentou, mas, em princípio, você veria alguma aplicação nessa área? Por exemplo, na modificação de eletrodos, que nem você usa, por exemplo, com diferentes tipos de metais no mesmo sensor, que eu acho que seria possível fazer esse tipo de impressão. Pois é, eu teria curiosidade de saber como ele vai imprimir os metais. Né? Eu sei que existe maneiras de fazer deposição de metais via laser, né? Mas... A ideia, em princípio, eu acho que então veja bem, a pergunta é bem crua, porque eu também não vi o sistema ainda, mas ele vai fazer por eletrodeposição, por exemplo, a mesa ou é o catodo ou é o nodo, então provavelmente ele consegue imprimir por redução, mas também consegue gerar o óxido, provavelmente também, mas Eduardo, precisaria ser estudado. Tem um trabalho do Martin Pumera, que é impressão de multimateriais via eletroquímica. Olha. Está aqui na minha frente. Quando vocês conversam aí, eu vou localizar ele. Tá bom. Legal. Ó, o bate-papo aqui é super importante, porque é uma troca interessante de informações. Uma coisa que a gente tentou fazer, mas não funcionou muito bem, foi, em cima dos papelões, colocar sais de metais e tentar fazer a redução deles, porque quando você põe muito calor, né, você gera
um monte de radicais que talvez você conseguisse reduzir, né? Mas não funcionou bem, não. Talvez a gente não tenha a condição certa ainda. Na impressora, provavelmente, se você conseguir fazer o contato com a parte de cima elétrica, e ela é possível, né? Aí provavelmente dê para depositar esses metais em cima por redução, né? Sendo o anodo em cima, né? E aí a parte de baixo seria o cátodo, né? Então, teria que ver isso. Quem também tem experiência é aquele, o Almir, lá da Federal. O Almir, eu ia comentar também, lá de Santa Catarina. Então, eu estou pensando em também dar uma conversada com ele sobre isso. O Almir, eu lembro que ele tinha uma torre Eiffel construída. Sim. Não, ele tem uma boa experiência. É verdade. Aliás, deixa eu só conversar isso aí com vocês. Eu acho que a gente já está começando a ter uma massa crítica interessante para a gente fazer um workshop só de impressão 3D, né? De aplicações, fabricação. Tem bastante gente já que Tem bastante gente, sim. Tem. Verdade. Mas eu acho que ele está no computador, está no outro computador. Depois eu envio para vocês aí do trabalho do Pumera. Beleza. Tem uma outra questão que você não abordou, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião e talvez seja interessante também para quem está na sala. Talvez você falar um pouco sobre isso. Você tem uma boa experiência em definir alguns temas sobre escrever revisões, né, Lúcio? E aí eu gostaria de ver a sua opinião, por exemplo, porque acho que na vida do pesquisador isso faz toda a diferença, e eu gostaria de ouvir algumas etapas que você acha que são importantes quando você está pensando em definir, por exemplo, escrever uma revisão. É difícil, né? Difícil, uma pergunta difícil. Os meus alunos, que têm muitas vezes vindo com as ideias, né, e a gente tem trabalhado em cima. O Josué é uma pessoa... O Josué foi muito interessante, que quando ele estava terminando o doutorado, e a gente começou a conversar em fazer um pós-doc comigo, ele falou, olha, professor, durante o doutorado eu estudei muito, e eu vi que tem uma série de nichos que não tem revisão nenhuma. E quando ele começou a fazer o pós-doc comigo, a gente começou a trabalhar em cima disso. E o Josué é um moleque assim, extremamente versátil, né? Ele tem facilidade de conversar com todo mundo, ele junta as pessoas para fazer as coisas, ele incentiva. Então, as coisas fluíram muito bem, muitas vezes por conta do Josué, né? Eu depois acabava fazendo uma última revisão ainda, mas muitos trabalhos vieram já muito bem estruturados por eles, né? Teve algum caso que eu falei, aqui é melhor a gente mexer e tal, muda isso, vamos botar tal coisa, tal item primeiro, mas, via de regra, a meninada ali tem trabalhado muito bem, né? Alguns temas, você meio que caem de maduro, né? Você e o Rodrigo também, nós fizemos aquela revisão do BIA uma vez, né? Sim. Não tinha uma revisão, né, na época, você vê, né? Agora, já faz quase 200 anos que se conhece os adultos de álcool com carbonato, mas, curiosamente, ninguém chamou atenção disso, não tem uma revisão, né? A gente acabou fazendo uma revisão, mas eu tenho a impressão que vai ser difícil de ser aceita. Nós mandamos para uma revista de índice de impacto alto, demoraram um mês para dizer não para a gente. Daí mandamos para uma outra que no dia falou não. Agora está na terceira, está na briga aí, né? Então, talvez essas revisões você tenha que ter a sorte de pegar o editor de bom humor. Tem que consultar o editor antes, né? Alguns casos... Desculpa. A gente mandou para uma revista chamada Carbon, que eu achei muito interessante. Eles escrevem assim, eles falam, mande um rascunho da sua revisão, que a gente vai avaliar e vai dizer sim ou não. Não precisa ter as referências muito bem organizadas, nem nada. Você vai fazer isso depois se a gente disser que sim. E a gente fez isso, mandou meio rápido, porque esse artigo ficou assim, né? Era cachorro com muitos donos que moram de fome, né? Então, a gente fez uma primeira versão, passamos para o Claudimir, que conhece muito bem do assunto, né? O Claudimir deu uma melhorada boa, daí caiu na mão do Guts.
E daí o Gutz é detalhista pra caramba, olha uma coisa, olha outra. A gente mandou, assim, saiu da mão do Gutz, foi para a mão do Claudimir ainda de novo, e daí no dia seguinte nós mandamos para a Carbon. Aí eles falaram, pô, mas vocês arranjaram tudo que tinha para arranjar? Eu falei, não precisa. Na Carbon eles falam que pode mandar a ideia principal, e mandamos. E demorou quase um mês para dizerem não. Mas as outras revisões, algumas delas que o Josué escreveu, passaram com muita facilidade, porque, quer dizer, volta, diz, olha, acerta tal coisa, complementa tal coisa, mas não é algo que foi tão difícil, né? Aliás, o Eduardo falou da revista de índice 25, 24 e pouco, né, o Coordination Chemical Review. Hoje chegou o Proof, uma revisão com o Josué lá no Coordination Chemical Review, então vou ter 2 esse ano. Mais um, né? Então, mas eu gostaria de fazer um comentário, porque, na verdade, quando você começa a dar a sua explicação, Lúcio, você fala dos outros, mas quem tem todas as revisões é você, né? Ou é com o Josué, ou é com o Iraniano, ou é com a gente, ou é com a professora que está lá no sul de Minas agora. Então, você sempre culpa os outros, mas o culpado é você. Bom, mas é isso. Lúcio, eu tenho uma pergunta técnica da sua apresentação. Eu fiquei bastante curioso, né, com o comportamento que aquele eletrodo contendo as porfirinas de níquel e de cobalto. Você tinha lá para porfirinas só de níquel, né? Um sinal voltamétrico bem comportado, né? Assim, à primeira vista me pareceu assim, um processo reversível, né? Tudo bem que ele estava deslocado para potenciais mais altos. Aí você foi introduzindo o cobalto, aí ele vai deslocando para potenciais mais baixos e vai baixando. Vai baixando, e o que me preocupa, né, é que o voltamograma, né, ele vai ficando mais alargado, né? Vai. E me parece assim que é curioso isso, né? Que o processo que você está tendo energético, né, para você. Ali é oxidação, né? Que você está no potencial positivo, né? Positivo. Então, parece que você está favorecendo realmente, né? Você está indo para potenciais mais baixos, mas a cinética do processo está sendo prejudicada, né? Você poderia comentar um pouco esses aspectos, que acho que é interessante isso daí, né? A gente não tem todas as informações aí, né? Para você ter uma ideia, eu acho que foi em 98, algo do tipo, a gente vinha trabalhando com porfirinas, foi um pouquinho depois disso, e o Henrique e o Coit sempre nos falaram, olha, a porfirina tem que trabalhar numa faixa de potencial entre 9 e 5, né? De 5 a 9, né? Não pode ir para meio muito alcalino, para meio muito ácido, e a gente seguia isso, porque eles tinham a vivência. Aí uma vez veio a ideia assim, poxa, mas tem artigos de talocianinas que o pessoal eletropolimeriza, né? A pessoa que trabalhava comigo me falou isso, eu falei, pega 1 miligrama e experimenta para ver o que dá, né? Cara, a pessoa foi fazendo a eletropolimerização e aquele pico foi crescendo, bonito, né? Eu sei que quando a gente chegou com os resultados para o Henrique Toma, o Henrique ficou com 2 olhão, falou, pô, não é possível, né? O Henrique falou, eu não consigo entender como é que está eletropolimerizando aí. Essa porfirina é muito estável. Bom, eu lembro que uns meses depois eu fui numa banca em São Carlos e conversei com o Alzir, que o Alzir também trabalhou com porfirinas, né? O Alzir falou, pô, não é possível que polimerize, né? E um tempinho depois eu fui para a França, num CAPES Coffee Cube, e acabei indo para Paris dar uma palestra, e a pessoa que estava lá era especialista em porfirinas também. Eu estou vendo os resultados, mas não acredito que possa acontecer com essa porfirina. Bom, mais adiante, eu acho que 1 década depois, a gente voltou a atacar isso aí, tentar fazer alguns outros estudos, mas não ficou super claro o que acontece. Mas, aparentemente, existe a eletropolimerização via metal central, né, dessas porfirinas, né? Empilhando, né? Você tem 4 retênios, você vai formando um stacking aí, né? Provavelmente forma hidróxido, porque é em meio alcalino que essa eletropolimerização acontece, mas não temos evidências assim cabais, certo?
Então, tem coisas que a gente não entende muito bem. Esse aspecto que você chamou a atenção, né, do alargamento aí, de deixar de ser bonito, bem reversível nisso. Não sei se tem a ver com o tamanho atômico aí, o que acontece, né? Mas o interessante é que você tem essa mudança de potencial, né? Pessoal, tem mais perguntas para o Lúcio? Fiquem à vontade. Eu já estou velho o suficiente para não ter vergonha de dizer assim, isso eu não sei. É interessante, eu quando comecei a dar aula, eu ficava super nervoso quando eu não sabia responder, né? À medida que o tempo foi passando, você vai aprendendo que ninguém domina tudo, né? Ô, Lúcio, aproveitando lá que ainda ninguém levantou a mão ou fez perguntas, a questão dos aptâmeros, né? Sim. Eu acho que um dos problemas ainda é o preço, né, dos aptâmeros, sim, né? São caros. E outra coisa, né? A seletividade, né? Ela é um processo Selex, né? Que ele vai purificando, né? Sucessivamente, né? As cadeias, né? De RNA, ou aptâmero, né? Que seja, que vão tendo uma interação forte com um determinado analito, né? Sim. Você tem algo que encaixa super bem, né, e você chega em pontos onde você tem realmente especificidade, em alguns casos. E existe alguma alternativa para esse processo que dê uma... Por isso que é caro também, né? Você preparar o aptâmero, né? Sim. Se tivesse uma alternativa, né, para fazer isso, né? Talvez o custo fosse reduzido, né? Sim. Ou tem alguma linha que você pode partir, né? Por exemplo, se eu usar uma sequência determinada, eu já tenho uma boa interação, por exemplo, para compostos heterocíclicos que contenham tal grupo. Será que tem alguma direção dessa ou é tudo no escuro mesmo? Você vai pescando, né? O Selex é uma pesca, né? Que você vai purificando. Olha, eu não tenho um conhecimento amplo dessa área aí, não. Não tenho uma resposta categórica para te dar. Vou ficar te devendo. O Massu talvez te dê, o pós-doc que está mexendo, ele conhece muito dessa parte. Se o pessoal quiser ainda entrar por essa área, né, uma das coisas interessantes é a estabilidade do eletrodo, né? Porque Sim. ele é sempre comparado com os eletrodos produzidos com anticorpos. E o anticorpo, realmente, ele é muito complicado de você depois manter ele íntegro na superfície do eletrodo por um tempo grande, né? E o aptâmero, ele é muito mais estável. Yeah. Nesse caso, Alberto, quando você está falando de estabilidade, você está falando depois, você pode guardar esse eletrodo ou em medidas repetitivas ou em ambas? Não, eu estou falando de guardar o eletrodo, né? O tempo de prateleira dele, principalmente. Isso. Só um minutinho. E outra coisa, né, Eduardo, como você imobiliza o anticorpo na superfície, né? Se ele não tiver uma orientação adequada, você bloqueou a superfície porque o sítio ativo dele ficou, né, numa posição desfavorável, né? Então, também a reprodutibilidade de um eletrodo para outro também, ela é uma coisa assim difícil de você conseguir, né? Bons anticorpos. E aí, por isso que o pessoal depois eles começaram a cortar, né, aquela cadeia rígida, né? O anticorpo ele tem assim uma sequência, né, que ela anda quase que em paralelo, que ela é bem rígida, e aí você tem as cadeias flexíveis, né, que é justamente para dar interação específica. O pessoal cortava essa parte rígida e tentava imobilizar ali, né, só a parte flexível, né? E mimetizando, né, mais ou menos ali o sítio de interação, né? Mas são coisas bem assim difíceis, né, de fazer na prática, né? Mas você chegou a mexer com algo assim ou não? Com aptâmero já, né? Com anticorpo eu nunca fiz nada com anticorpo. Eu não tenho experiência nenhuma das áreas. O aptâmero, quando você compra ele, você já compra ele com a terminação tiol, né? Então você já vai lá e já absorve ele na superfície de ouro.
É natural, então é só questão de tempo. É mais fácil de fazer a mobilização, né? E se você quiser fazer de vários eletrodos, você tem um problema do tempo, mas você consegue fazer para vários simultaneamente. Consegue. Lúcio voltou aí, ó. Volta a pergunta. Voltei. Devolve para o Lúcio a pergunta. Pessoal, alguém aí que continua firme e forte aí na plateia, quer fazer mais alguma pergunta? Uma coisa que o Alberto falou, né, que realmente falta a troca de estudantes entre a gente, né? Isso é algo que seria muito salutar, né? O estudante passar, sei lá, um mês em Campinas, ou que fosse 15 dias, ou uma semana, né? Sentir o ambiente diferente, ver o que está sendo feito e levar isso para os outros grupos, né? Isso seria muito salutar. Usar uma metodologia um pouquinho diferente, né? Isso daí é muito enriquecedor, né, para o aluno, né? Para a formação do aluno. Às vezes o cara, uma semana com você aí, vai aprender a fazer determinadas coisas que vão resolver meses, às vezes, de quebração de cara, né? É verdade, A gente tem feito isso mas aqui para o professor Wender, por exemplo, que ele fica 300 e poucos quilômetros da gente, então a gente já recebeu alunos dele, né? Então, já teve aluno nosso que foi trabalhar lá com o Endo. Agora a gente tem alunos do Maranhão aqui, mas aí dessa primeira etapa que eu estava falando é da NCT, né? Mas tem alunos também do Tiago Paixão, também, que já teve intercâmbio entre a gente, né? E tem agora alunos do Maranhão também que estão trabalhando, mas aí não seria ligado ao NCT em princípio, né? Então, mas isso é uma coisa que realmente ela é interessante, acho que ela é muito, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Bom, pessoal, deu 1h30 já de webinário. Eu vou oficialmente aqui parar a gravação, agradecendo novamente a presença do Lúcio, mas a gente continua batendo papo aqui assim que terminar aqui. Deixa eu só fechar aqui parar a gravação. Antes de cancelar aqui, né? A Rose, né? Tá fazendo comentário aqui, Lúcio. Legal.